Eles tinham sim que ter interditado o banheiro, tinham sim que ter lacrado. Aí a SEG vai para um jornal, diante do movimento, numa entrevista, e fala que me apresentou um orçamento para obras de adequação. Então, eu quero que eles me provem, que eles sejam capazes de me provar que me apresentaram esse orçamento, que eu assinei. Porque é óbvio, se eles tivessem feito isso, eu teria imediatamente optado pela obra. Porque eu hoje estaria com a minha filha ao meu lado. Este sim, que é o meu bem maior, e não uma obra. Sem dúvida, Fátima. Claro. Eu acompanho essa luta, deputado Marcelo, desde a legislatura passada. Eu recebi as famílias no final da legislatura passada, em 2006. Não é? Então, tem esse caso da Fátima, o caso do Alexandre, né, dessa dor também contínua, né, de ver o irmão acamado, né, quer dizer, com uma vida tão difícil para ele, para a família. O caso da Maria Lúcia, né, e o caso da Maria Lúcia lembra esse caso dos bueiros que o doutor Rodrigo tratava, porque, quer dizer, uma pessoa que estava na rua e foi vítima dessa irresponsabilidade escandalosa, como está acontecendo. O senhor Antônio Gelson talvez depois possa esclarecer, eu não sou engenheiro, mas nada me convence de que todas essas explosões têm a ver com vazamento de gás. A mim também, deputado. Porque eu não consigo imaginar... Desculpa lhe interromper. Não, pois não. Mas essas colocações são importantes, porque quando ocorrem essas coisas, alguns jornalistas me telefonam. Uhum. Entende? É normal, é o trabalho deles e a gente tem que estar à disposição. E um jornalista, inclusive, falou para mim: Fátima, você está equivocada, a culpa é total da Light. E eu falava para ele: não é da Light. Até que o próprio presidente da Light chegou e deu uma declaração mesmo muito importante. Eu tenho ela gravada num jornal, um telejornal de grande circulação, e ele falou que realmente houve um escapamento de gás. Foi no caso do bueiro que vitimou o casal de turista, né? E ele falou realmente. Então, é óbvio, nós temos aí, é importante que se fale sempre da decisão do desembargador Cairo Ítalo França Davi, que, inclusive, ontem, falando comigo no telefone, se colocou à disposição para qualquer esclarecimento. Ele suspendeu o processo de conversão da SEG por 2 anos, em 2001, na época ele ainda era juiz, por conta de uma morte, e ele falou realmente que no futuro, entendeu, essas tragédias iriam ocorrer porque a cidade não está preparada para a pressão desse gás. E o que ocorreu em Madureira, segunda-feira, o asfalto virando bolha, isso é um absurdo, sabe? Pois eu não consigo, eu, pelo pouquíssimo que sei, nessa área, explosão para acontecer tem que ter algum combustível. Claro. Eletricidade sozinha, que eu saiba, não produz tem que ter alguma coisa para explodir. Até uma explosão é uma combustão. Até porque, Molon, a fagulha que sai das caixas da SEG é mínima. E sempre foi normal que isso ocorra. Aí você entra com um produto que tem uma pressão muito maior, é óbvio que você vai mexer com essa estrutura, Fátima, e que vai ter um efeito. No meu entendimento, quer dizer, falando como leigo que sou, depois o engenheiro, por favor, nos corrija, e me corrija especialmente se eu estiver falando uma bobagem. Mas a fagulha, por si só, ela não produz uma explosão se não tiver algo que exploda. Então, ainda que possa ter também a responsabilidade da Light, e não se trata de isentá-la de qualquer responsabilidade, ela tem que responder por qualquer responsabilidade, mas ela só pode haver explosão se houver algum vazamento de gás que seja detonado, explodido pela fagulha. A fagulha, por si só, não explode. Tudo bem, é possível que alguém diga, também o gás por si só não explode, mas tem que ter gás vazando, tem que ter vazamento. Se o gás estiver canalizado sem vazamento, não há explosão. Isso mostra que esse risco, no fundo, afeta a toda e qualquer pessoa, mesmo as pessoas que não têm gás canalizado em casa. Porque se os bueiros, como disse o doutor Rodrigo Terra, num cenário assustador, explodem, a pessoa está andando na rua, explode um bueiro debaixo dela ou perto dela, qualquer um, até quem não tem gás canalizado, até quem usa gás de botijão, ou até quem tem chuveiro elétrico, até quem tem boiler, seja lá o que for,
está, então, correndo risco, né? Já houve bueiro explodindo em carro, se eu não me engano, na Avenida Niemeyer. Arremessou um carro na Rua São Clemente, em Botafogo. São Clemente. Então, Arremessou. quer dizer, a pessoa imagina, isso é um cenário assustador. E, no entanto, a gente não consegue aprovar um projeto dessa simplicidade. Há 3 anos se tenta fazer esse projeto avançar e não avança. Então, essa reunião da Comissão de Direitos Humanos é extremamente importante, porque toca o dedo nessa ferida de novo. Eu quero agradecer a persistência e a perseverança dos familiares que não desistem e fazem muito bem de não desistir, por vocês conseguirem enfrentar a dor de vocês e voltar aqui. É uma vergonha para a Assembleia que isso seja necessário. Não deveria mais ser necessário que as senhoras e os senhores viessem aqui. Eu acho para essa casa uma vergonha, deputado Marcelo. Até porque é muito difícil falar mexer disso na novamente, ferida. Evidentemente. Mas eu quero agradecer que as senhoras e os senhores não desistiram e aproveitar que o deputado Marcelo, presidindo essa reunião, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, pode nos ajudar, não só com a sua atuação aqui nessa casa, e é um deputado atuante, reconhecidamente atuante, mas também mobilizar os demais parlamentares dessa comissão para que a gente consiga colocar esse projeto em votação e aprová-lo o quanto antes. Não é possível que essa legislatura vá terminar sem que esse projeto tenha virado lei. Não há justificativa para isso. Não há justificativa para isso. Não há qualquer razão que possa explicar não se conseguir aprovar uma lei que obrigue a realização de uma vistoria anual na Casa dos Consumidores para mostrar se há segurança ou não. É só isso. É só isso. Ninguém quer nada além disso. O que se quer aqui com esse projeto é obrigar essa vistoria anual e que ela não seja cobrada. Por que nós queremos que ela não seja cobrada? Exatamente porque nós sabemos que, se for cobrada, vai continuar como está. Poucos chamarão, e os que chamarem, talvez sejam 5% ou 2% dos que precisariam chamar. Esses são os acidentes, para terminar, presidente, que nós conhecemos. Esses são os acidentes que chegam ao nosso conhecimento. Não, nós temos muitos também que mas não eu querem digo, Fátima, por mais que vocês sejam super atuantes e trabalhem com afinco nisso, certamente está havendo mais casos que a gente nem fica sabendo. Então, são mais numerosas as mortes, são mais numerosos os vitimados, os sequelados, são mais numerosos, e a gente não está sabendo disso, sem falar nesses que já se sabe, que já seriam suficientes para aprovar uma lei como essa. Então, mesmo que tivesse sido um. Mesmo que tivesse sido claro. Eu quero agradecer aqui a presença de todos, agradecer a realização dessa reunião e, desde já, pedir o empenho do presidente dessa comissão, a ajuda dele, para a gente fazer esse projeto ser votado, e dos parlamentares como um todo aqui dessa casa, para a gente dar esse passo e virar essa página, que não há mais razão, é inaceitável que isso continue sem ser votado e sem ser aprovado pela Assembleia. Obrigado, presidente. Obrigado a todos aí pela presença. Obrigado, deputado Alessandro Molon. Título de informação, dizer... Pois não, senhor Gerson. Isso. Lá da química, diz que para que aconteça uma combustão com possibilidade de explosão, tem que estar presente os 3 elementos, quer dizer, o combustível, o oxigênio do ar e uma ignição. Quer dizer, sem um desses não acontece. Sim. Tem que estar presente os 3. E se havendo um acúmulo num lugar fechado, é claro, no momento da combustão ocorre a explosão. Agora, acontece, sim, e há exemplos, há alguns anos atrás aconteceu em Botafogo, quer dizer, o escapamento de gás não era nem em Botafogo, uma agência de automóveis foi pelos ares e o escapamento de gás era muito mais longe, porque o gás tem uma densidade menor do que a do ar, então ele pode haver um escapamento bem longe daqui e ele vir a sair num ralo aqui de dentro. Ele vai percorrendo pelo solo o caminho que encontra e pode ficar vazando no local bem mais afastado. Não necessariamente ali tem o escapamento, é longe dele, pode acontecer okay. Isso. Eu queria até aproveitar, até a título de esclarecimento, que eu também fui procurado por jornalistas quando aconteceram as mais recentes explosões e tal. E uma das questões levantadas pelos próprios jornalistas era se esse acúmulo de gás não se devia
o apodrecimento de Metano. matéria orgânica. Né? Gás metano, né? Até eu queria saber se seria possível que isso gerasse um acúmulo tão importante para causar uma explosão das dimensões que a gente tem assistido. Né? O que o senhor acha? Não, veja bem, o gás natural mesmo também é grande parte metano. E o metano, o gás dos pântanos, realmente, esgoto, pode provocar metano. Agora, nós sabemos, dentro da nossa residência, nós temos lá um bueirozinho de esgoto, de gordura, e não explode. Por quê? Porque aquilo está proliferando o tempo todo e está escapando para algum lugar, não acumula. Então, normalmente, quando acontece um acidente desse, poderia acontecer, raro, de ser um gás de esgoto, alguma coisa assim, mas, caramba, teria que ser muito rápido para gerar aquela quantidade e provocar a mistura com ar e a explosão em seguida. Normalmente não é, normalmente é realmente gás de canalização, porque a partir do momento em que começou a vazar é que começou a mistura, né? O gás do metano vai se formando, as bactérias vão trabalhando e aquilo vai se formando aos poucos. Então é muito mais difícil, né? Ok. Bom, para as considerações finais, sobre a colocação do deputado Alessandro Molon do apoio ao projeto, evidente, quando puxamos essa reunião é porque já há, claro, o posicionamento de apoio. Infelizmente, esse projeto não saiu da CCJ, e quero dizer que esse não é um problema específico com esse projeto, infelizmente, são muitos. Eu tenho um projeto também há 3 anos e meio, né, tramitando na casa e que não vem à pauta. Isso não é um problema específico com esse projeto.